Perfeito, perfeito. Falar em governo, né? Há muita acusação de que o Bolsonaro é um cara autoritário. Eu vejo isso. Eu frequento alguns grupos, né, não libertários, mas liberais, né, no Facebook. E tem um particularmente chamado Liberalismo Clássico, que parece que é o petismo clássico, o nome do grupo. Você já deve conhecer esse grupo, já deve ter frequentado esse grupo em algum momento. Tá rolando aí uma discussão sobre impeachment e tem uma parte da direita, da dita direita, que está querendo apoiar o impeachment do Bolsonaro, argumentando que ele, né, virou um autoritário, um fascista, e a direita, na verdade, é para a liberdade, né? Eu queria saber, você, como libertário, você é a favor do... Aliás, primeiro, qual que é a sua leitura em relação ao governo Bolsonaro e se você é a favor desse impeachment? Bom, para começar, eu sou contra o impeachment do Bolsonaro. Ai, Cogos, mas você é um narcocapitalista, você não é contra todo o governo? Por mim, não existiria Estado. Agora, uma vez que existe o Estado, nós temos que agir estrategicamente. Nós nunca podemos negar a realidade. O que é a sabedoria se não saber agir diante da realidade? Não adianta falar, quero que o Estado acabe agora. Plim! Isso não existe. O que existe é uma miríade de partidos, de políticos, de ideologias que usam o próprio cenário montado pelas instituições para tentar acumular mais e menos poder. É uma guerra de concentração de poder. Diante de tudo isso, o que nós sabemos? Nós sabemos que o Bolsonaro, com todos os defeitos dele, está defendendo liberdades inegociáveis. E nós sabemos que os inimigos do Jair Bolsonaro são comunoglobalistas que querem acabar com a soberania nacional, não para criar comunidades separadas, autônomas, mas para criar um Estado global. Isso é uma ameaça muito grande. Isso é uma ameaça à nossa própria identidade cultural. Eles querem destruir a economia, como que tentaram fazer aí com o lockdown. Eles querem acabar com a liberdade de expressão, com a propriedade privada, com o armamento. Ora, nós temos que saber priorizar as ameaças. A principal ameaça agora não é nem a existência do Estado, é o comunoglobalismo. E diante dessa ameaça, a presidência do Bolsonaro é o que nós temos como aliado. E aí eu digo, esses liberais, que eu chamo de liberaloides, liberalecos, eles são linha auxiliar do comunoglobalismo. Qualquer um que na atual circunstância queira um impeachment do Bolsonaro é no mínimo inconsequente, que quer deixar o país na mão dos comunoglobalistas. Se o Bolsonaro sair, vai entrar quem? Qual vai ser o impacto de um impeachment do Bolsonaro na cabeça das pessoas no que tange a percepção do conservadorismo? O que é o conservadorismo? É um modelo falido, é uma ideologia falida, o Bolsonaro sofreu um impeachment, vamos tentar a terceira via. Nós já vimos a terceira via. Nós já vimos Collor, Itamar, FHC. Eu me lembro da época que algumas pessoas chamavam o FHC de direita, o PSDB de direita. Nós sabemos que isso é tudo comum e enrustido. Nós sabemos que essa terceira via não passa de um jogo dialético com a extrema esquerda para levar o mundo para um Estado global. Não passa da tesoura de Lenin. E esses liberaloides do novo que elogiaram a ditadura chinesa, que querem tirar completamente a liberdade até mesmo sobre o próprio corpo. Eu nem posso falar no que, senão seu podcast cai. Aprendi a lição lá com o podcast do Zé Graça, não vou repetir aqui. Perfeito. Mas para bom entendedor... Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Para bom entendedor, meia palavra basta. Ou seja, a leitura que eu faço do governo Bolsonaro, eu sou um anarcocapitalista, eu sou contra a existência de governos, mas nós temos que ter estratégia. O Bolsonaro tem alguns princípios em comum comigo, anarcocapitalista, e diante do que está acontecendo, ele é um bastião de alguma ordem institucional. Eu não sou um anarquista desordeiro. Eu defendo uma ordem natural que o Estado atropela. O Bolsonaro, ele participa mais da defesa dessa ordem do que ele ataca. Enquanto os liberais mais atacam essa ordem do que defendem. Não adianta eles defenderem a liberdade econômica da boca para fora se eles querem quebrar a família, se eles querem destruir a igreja, se eles querem acabar com a identidade nacional em prol do globalismo. São inimigos. Os laranjinhas são inimigos da liberdade. Os roxinhos lá são inimigos da liberdade. São traidores, são verdadeiros criminosos de lesa pátria. As pessoas que estão fazendo o que estão fazendo. Difundindo falsas informações, impedindo as pessoas de ter medicamentos que as curariam. Também, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, eu tenho críticas a fazer ao Bolsonaro. Eu acho que ele é péssimo para escolher gente. Ele escolheu pessoas que o apunhalaram. Ele escolheu gente que não valia nada. Sérgio Moro, Mandetta, Joyce. Também sou completamente contra o Paulo Guedes. Fala um pouco do Paulo Guedes. Qual que é a sua leitura do Paulo Guedes?
Para mim, ele é um socialista infiltrado, falando bem claramente, ligado ao consenso de Washington. A política monetária dele foi desastrosa, ele tenta justificar um dólar valendo R$5, o que é extremamente pernicioso à poupança da população em geral, e impede que a indústria brasileira se desenvolva importando capital. Se a nossa indústria precisa se desenvolver, ela o faz importando capital de forma barata. Se o real é desvalorizado perante o dólar, nós não conseguimos importar capital, a nossa indústria vai ficar para trás. Ah, mas os exportadores vão se dar bem, nominalmente e no curto prazo. A longo prazo, a indústria se desenvolve com moeda forte, porque ela consegue reter valor e importar capital. Isso vale para toda a população. Se nós deixássemos a moeda livre e desestatizada, como o Hayek defendia, nenhuma pessoa em sã consciência escolheria uma moeda que perde valor no tempo. Todas as pessoas gostariam de ter um ativo que se valoriza no tempo. O resto é malabarismo, o resto é sofismas. E o Paulo Guedes tentou justificar uma política monetária onde ele endividou o Brasil, destruiu as nossas reservas, destruiu o valor da moeda, e agora ele vem com uma reforma tributária que quer tributar dividendos, que quer tributar as pessoas jurídicas offshore, coisa que nem o PT fez. Então, não concordo com o Paulo Guedes no posto que ele está. Existem outras pessoas que poderiam estar no Ministério da Economia, por mim não teria ninguém, mas existem bons economistas da escola austríaca que poderiam estar lá. Quem? Você pode falar algum nome aí? Professor Anthony Miller, por exemplo. Eu até falaria eu mesmo. Só que imagina, se o Bolsonaro me coloca no ministério, o governo dele cai no minuto seguinte. Né? Mas o professor Miller seria um nome... Eu preferi um cone de trânsito, mas na falta de um cone de trânsito, o professor Miller. Perfeito. Agora sobre a moeda, assim, né? Você falou da questão do Hayek. Eu acho sempre achei essa ideia do Hayek muito interessante, né? Você ter a liberdade, né, de instituições imprimirem sua moeda, né? Bom, vai ganhar a moeda mais forte, né? Se o cara resolver imprimir, né, de maneira fiduciária a sua moeda, ela vai perder valor e ninguém vai querer mais, né? Só que nós temos aí, por exemplo, o Bitcoin tá tendo uma queda histórica aí, né? Uma queda vertiginosa. Como é que porque o Bitcoin não é emitido por um governo central, né? Não existe uma instituição central que emite o Bitcoin, né? Como é que você vê essa queda do Bitcoin? Eu vou falar de Bitcoin, mas só para terminar aquele assunto do Bolsonaro, apesar dos erros dele, o Bolsonaro ele deve ser apoiado. Porque se ele tenta negociar com o Centrão para não sofrer impeachment, somente a população se mobilizando contra o impeachment conseguiria evitar que ele tivesse que negociar mais ainda com o Centrão. Nunca foi o momento de atacar o Bolsonaro nessa situação. E ele defende valores mais basilares que a própria economia. Família, igreja. Agora, em relação ao Bitcoin, eu sempre fui a favor do Bitcoin como uma forma de estocar valor. Mas eu defendo aquilo que os investidores chamam de buy and hold. Compra e segura. Aí é preciso ter frieza psicológica. Porque sempre tem aquele pessoal, não, compra na baixa, vende na alta. Se você for um trader profissional, é isso que você vai fazer. Mas para a população em geral, não se preocupem com isso. O importante é você saber que o Bitcoin vai valorizar no longo prazo. E ele vai sofrer correções de curto e médio prazo, porque existem bolhas especulativas dentro do gráfico de valor de todos os ativos na economia. Então o Elon Musk fala alguma bobagem ali, o Bitcoin sobe, depois ele fala outra bobagem, o Bitcoin cai, a China faz alguma ameaça. Tudo isso são flutuações para tirar os investidores psicologicamente fracos, os aventureiros. Mas o que importa é aquilo que meu amigo, o Bruno Garcia, que está aqui, sempre fala. Você vai comprar 1 litro de leite no supermercado, cada ano ele está mais caro, concorda? O leite mudou? Não, mas o real está cada vez mais fraco. Da mesma forma, o Bitcoin não vai sofrer grandes mudanças, mas o real vai estar mais fraco. O inflacionismo é a tendência de toda moeda centralizada. Então sempre o Bitcoin vai valer mais reais no longo prazo. E sempre que o governo tentar tirar nossa privacidade financeira, vai haver um aumento da atratividade do Bitcoin. E à medida que o Bitcoin se tornar mais acessível à população em geral, hoje existem algumas pessoas que operam Bitcoin, né, que vendem, mas a hora que a vovozinha, que não sabe nem mandar e-mail, pede ajuda pro neto, me ajuda a mandar esse e-mail. A hora que ela souber usar Bitcoin, ele vai ter uma liquidez, uma monetariedade muito grande e o valor vai multiplicar por 10, vai multiplicar por 20. Os governos que tentaram boicotar o Bitcoin já estão se rendendo a isso e usando o Bitcoin. Então,
Claro, não vai mais acontecer aquilo que aconteceu em 2010, 2011, dele multiplicar por 100, multiplicar por 500. Mas eu aposto que ele ainda multiplica por pelo menos 10. Independente de qual o fator de multiplicação, o fato é que ele vai se manter. No mínimo. Né? No mínimo ele se mantém. Ele é uma coisa segura porque ele é um ativo que não se desvaloriza. Você não tem, né, aquilo que faz com que as moedas de maneira geral desvalorizem, né? O Bitcoin não tem esse elemento, né? Quem não sabe, né, tá me assistindo aqui agora, eu abri um bar, né, no sábado e nós vamos aceitar Bitcoin no bar. Olha aí. Vou lá comprar um hambúrguer. Vai ter hambúrguer? Temos churipã por enquanto, né? Churipã é excelente. Vou lá comprar um churipã com meus bitcoins. Maravilha. Aí eu recomendo para a população para ter uma boa parte do seu portfólio em Bitcoin. Não tudo. Primeiro porque você tem que diversificar para reduzir o risco, né? Não adianta ter todos os ovos na mesma cesta, para usar um clichê. Uhum. Mas existem algumas commodities agrícolas, renda variável, onde a pessoa pode ter um lucro de curto prazo para ter uma liquidez no curto prazo. Mas seguramente você pode pegar aí pelo menos 2/3 do seu portfólio e aplicar em Bitcoin, ouro, prata, para buy and hold, para deixar render no longo prazo. Perfeito.